Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Essa aula de hoje é uma aula que estaremos dando a complementação da aula passada sobre fontes de energia. Quem não assistiu essa aula, procure-a aqui no meu canal e assista. Bom, sobre a questão da energia elétrica no mundo. Bom, temos a grande produção de energia elétrica no mundo ligada às termoelétricas. 64% são oriundas de termoelétricas. Não podemos esquecer que a questão da produção de termoelétricas está extremamente ligada a toneladas de fuligens jogadas na atmosfera diariamente, 24 horas por dia. Veja só, se a gente relacionar com essa situação aqui, ó, que eu coloquei energia elétrica no mundo, a gente tem as termoelétricas, 64% de produção, nas quais 45% são provenientes do carvão mineral. Então a gente tem a relação do carvão mineral, relacionando-a com a matriz energética produtiva de termoelétricas, a gente vai ter então o carvão mineral com o grande propensor, o grande difusor de partículas de alta poluição, né? E aí a gente tem o aquecimento global eminente, né? O que eu já falei na aula passada, fontes de energia. Dando continuidade ao entendimento desta aula, a gente estará falando que no mundo nós temos apenas 19% de produção de hidrelétricas, comparando-as à produção de termoelétricas, 64%, a produção de energia nuclear, 16%, e olha aqui, ó, todas as outras energias, fazendo um balanço entre termoelétricas, hidrelétricas e nucleares, sobram apenas 1% de todas as outras produções de energias. E essas outras aqui é que entram as, por exemplo, fontes alternativas de energia, nas quais a gente terá uma aula específica sobre isso. Elas são menos poluentes, porém são muito mais caras, aumentando o custo de produção. E como o capitalismo tem o foco, que é o lucro, muitos empresários, né, grandes produções industriais, não usam ainda o foco ambiental, usam o foco da produção. E querer aumentar a linha produtiva está agredindo demais o meio ambiente. Bom, veja só, ligando o raciocínio número 1, termoelétricas. As termoelétricas, o seu uso, ele acaba sendo comum em países com rede hidrográfica desfavorável. E o mundo tem um uso de hidrografia, o uso de água doce extremamente desfavorável, porque o uso de águas no planeta, ele é um uso extremamente restrito. Quem não assistiu aqui às aulas sobre hidrosfera, assista. Nessa aula nós debatemos que todo o uso disponível de água doce no mundo resume-se em apenas 0,3% de águas de superfície e águas doces no planeta inteiro, onde 97%, pessoal, são de águas salgadas. A gente realmente tem os recursos hídricos extremamente deficientes pelo mundo. E aí a gente acaba alçando mão, lançando mão de uso de termoelétricas, 64%. Isso é um absurdo para o meio ambiente. Então essas fontes são altamente poluentes, né? São oriundas de combustíveis fósseis. A sua implementação é mais barata. Construir uma termoelétrica é mais barata. A sua operacionalidade é muito mais rápida. O combustível fóssil usado, como carvão mineral, por exemplo, tem larga abundância, disponibilidade no mundo, é barato. Então, China, Índia e Estados Unidos são os maiores produtores
desse tipo de produção energética suja, danos ambientais sérios. Então, China e Estados Unidos estão entre os maiores poluidores do mundo, né? A questão número 2. Número 2, as hidrelétricas, apenas 19% no mundo. Lembrando que no Brasil são 80% de matriz energética, de energia elétrica de produção. E no mundo, apenas 19%. Olha como é que o Brasil tem um privilégio a nível de distribuição de recursos hídricos, né? Bom, vamos lá. A produção de hidrelétrica é uma produção limpa, renovável, é uma produção barata, porém temos um problema. Há um custo alto de implementação. Construir uma hidrelétrica gera um custo alto, né? E tem um grande impacto ambiental. Diversas áreas são alagadas, áreas que poderiam ser de moradia de pessoas, moradia de diversos animais, diversas áreas que poderiam ser produtoras de alimentos ou áreas verdes são impactadas, são postas tudo debaixo d'água. A gente tem que criar um lago artificial atrás de uma represa, um sistema de represamento, segurando esse lago artificial criado para a gente gerar essa energia. Mas, depois desse impacto de implementação gerado, você tem uma fonte limpa de energia, descartando esse impacto ambiental implementativo, né? A manutenção das hidrelétricas é mais barata, elas possuem uma maior vida útil do que as termoelétricas, e os países que têm a maior utilização das hidrelétricas são o Brasil, a Rússia, a China e o Canadá. Veja bem, a China ela está investindo sim amplamente na produção de hidrelétricas, mas não vamos esquecer que a China está entre os maiores poluidores termoelétricos do planeta. E aí a gente tem um dano ambiental muito sério. A parte 3, as energias nucleares, 16%. Essa é uma linha produtiva de energia elétrica perigosa. É cara, possui alta tecnologia, né? Tem, sim, uma grande eficiência, mas se tiver um problema na sua operacionalidade, imagina, vai vazar radiação. E a gente já teve na história da humanidade tristes eventos de pessoas contaminadas com desastres ambientais provocados por usinas hidrelétricas, usinas nucleares. E isso é um problema sério. É um custo elevadíssimo de implementação. Então a gente tem maior propensão a ver isso nos países ricos, países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, Japão, a Europa Ocidental, sobretudo, e a Rússia. Bom, a parte 4. A parte 4 já são as outras. Por exemplo, as fontes alternativas de energia menos poluentes. E, cara, 1% só. A gente precisa aumentar para diminuir o dano ambiental, aumentar essa produção. Esse 1% tem que subir, mas, infelizmente, ainda está se olhando muito para o lucro que o capital voraz quer cada vez mais ter, fazendo com que a linha produtiva pense apenas no lucro, e o meio ambiente está sendo deteriorado com isso. A gente necessita de mais do meio ambiente. Esse 4 são as fontes alternativas, né? Índices mínimos muito próximos ao zero, né, de impactos ambientais. Só que a gente tem entre esses os problemas ligados ao custo elevado de implementação. Exige grandes tecnologias você implementar as fontes alternativas de energia, aumentando imensamente o custo de implementação, né? A gente tem visto investimentos recentes nessa linha, mas eles ainda são muito tímidos. A gente tem visto pouca utilização dessas fontes alternativas de energia, né? Exemplos: fonte solar, eólica, biomassa, geotérmica e marés, entre outras.
Estaremos falando melhor sobre esses tipos de fontes alternativas de energia numa aula futura mais específica. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.